Olá pessoal, dando sequência aqui ao nosso curso de Python. Então nessa aula aqui a gente vai falar a respeito das variáveis. E para a gente poder falar a respeito das variáveis e usá-las e aprender como é que a gente utiliza elas, eu criei uma pequena historinha aqui para rodar um programinha que roda uma pequena história usando o print que eu mostrei na aula anterior lá para vocês. Então eu criei 4 prints aqui para ele gerar uma historinha para nós. Vamos gerar aqui. Então aqui, ó. Conheço um homem chamado José e ele tem 70 anos. Ele gosta de se chamar José, mas não gosta de ter 70 anos. Então ele mostrou aqui nosso textinho aqui. Beleza, tá funcionando. Se por acaso eu quiser mudar o nome dele lá para João, eu vou ter que colocar ali o João nas partes que ele é relacionado ali. Se eu quiser mudar a idade dele, vou ter que mudar a idade dele também onde aparece a idade dele, para poder alterar nosso programa. E vai funcionar o nosso programinha com as alterações que a gente fez. Para 4 linhas, beleza, né? Sem problema nenhum. Agora imagina que você está desenvolvendo um programa lá com 1000 linhas e o nome João ali, ou José, seja o que for, está ali 100 vezes. E se você precisar trocar o nome do João lá para José, ou para Pedro, ou para qualquer outra coisa, eu vou ter que digitar 100 vezes o João ali, toda vez que eu precisar mudar o nome dele. E isso não é uma coisa muito inteligente, né? Então, assim, ó. Na programação existe uma coisa chamada variável. No Python não é diferente. O que é a variável? Imagina que a variável, imagina que eu tenho várias ferramentas, várias coisas, e eu preciso guardar essas ferramentas ou qualquer outras coisas, ferramentas de escritório, seja o que for, em várias caixas. Todas essas caixas são iguais. Então numa caixa eu vou guardar caneta, na outra caixa eu vou guardar lápis, na outra eu vou guardar régua, na outra caixa eu vou guardar um martelo, e assim eu tenho uma quantidade número de caixas, e em cada caixa eu guardo uma coisa diferente. E todas as caixas são iguais. Daí a gente guarda ela no armário, e digamos que eu quero procurar onde eu guardei o meu martelo. Como é que eu vou saber onde está o martelo, em qual caixa ele está, se todas as caixas são iguais? O que a gente faz geralmente quando a gente vai guardar coisas em caixas? A gente pega ali um papelzinho ali, escreve o conteúdo daquela caixa, a gente dá um nome para aquilo. Então ali, a caixa das canetas. Daí eu vou olhar para aquela caixa, o papelzinho está escrito ali, caixa das canetas, eu sei que é aquela caixa que está a caneta que eu preciso. Então variáveis funcionam dessa forma. A gente dá um nome para ela e a gente guarda um dado, um valor, uma informação naquela variável. Então uma variável funciona dessa forma. Na vida real a gente utiliza sem saber também, né? Então quando eu preciso utilizar qualquer coisa, a gente escreve algo nessa caixa. Então eu vou dar um nome para minha variável. Então eu tenho João ali. Então eu preciso criar uma variável para armazenar o nome do meu personagem. Então eu vou dar um nome para minha variável. Só que antes disso a gente tem um detalhe também. A gente precisa... existem certas coisas que a gente precisa saber antes de criar um nome para uma variável. Então eu vou botar aqui, por exemplo, nome do personagem. Se eu criar uma variável assim, o Python já vai me dar um erro. Por quê? Porque não é permitido espaços no nome da variável. Beleza. Então, geralmente, quando a gente quer dar espaço numa variável, a gente usa o underscore. Então, aqui, nome personagem. Beleza. Outra coisa que a gente não pode é começar uma variável com números. Isso não é permitido no Python. Eu posso usar um número depois. Posso botar aqui qualquer coisa depois. Mas antes eu não posso. Outra coisa são caracteres especiais. Eu não posso usar certos caracteres especiais para dar nome a uma variável.
que são caracteres que vão ser usados em diversas funções na linguagem de programação. Então, por uma questão de assertividade da linguagem, eu não posso utilizar. E existem palavras reservadas, que são palavras de funções que a gente acaba reservando para utilizar. Essa aqui eu acho que são quase todas. Então, end, as, assert, break, class, continue, def, del, elif, else, except, exec, finally, for, from, global, if, import, pass, raise, return, try, while, with, yield, true, false, known. Então, deve ter mais alguma coisa, mas as que eu consegui lembrar e identificar foram essas. Mas fica já a dica, a gente nunca usar como nome de variável algo que seja nem parecido com o nome de uma função. A gente dá um nomezinho para ela aqui, mais identificado com o que ela vai se prestar. Então, dando o nome aqui da variável, o nome personagem, eu vou dar um sinal de igual e vou atribuir um valor para ela. No caso, vou atribuir um nome. Então, vou botar aqui João, entre aspas, pode ser simples ou duplas. Então, vou botar aqui João. E aqui embaixo eu vou criar uma variável também para idade do nosso personagem. Então, vou botar aqui idade personagem igual. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou botar aqui. Eu vou modificar aqui, vou botar 70 e aqui o nome do personagem eu vou botar Pedro. Vou botar aqui para rodar o nosso programinha. Vocês vão ver que aqui não mudou nada nos nossos prints aqui, porque a gente não atribuiu as nossas variáveis ainda. Então, para a gente poder utilizar essas variáveis, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que colocá-las no print. E como é que funciona as variáveis no print? Eu vou criar um print aqui para mostrar para vocês. Então, o que a gente faz? A gente pega o print e apenas chama a nossa variável. O que vai acontecer? Ó, apareceu aqui o 70 aqui no nosso primeiro print. E se eu quiser concatenar mais do que uma variável, eu uso o sinal de mais. Então, vou botar aqui nome personagem. Então, aqui, ó, 70 Pedro. Ele não deu nem espaço porque eu não botei um espaço aqui. Se eu botasse aqui um espaço no Pedro, por exemplo, ele já ia dar um espaço aqui. Então, para a gente concatenar informações no nosso print, a gente usa o sinal de mais. E é o que eu vou fazer aqui. Como aqui a gente já tem o nosso textinho, então eu vou colocar aqui, ó, conheço um homem chamado João. Então, nós vamos simplesmente tirar o João daqui, fechar esta aspa, botar um sinal de mais, vamos fechar a aspa do vírgulas e vamos pegar aqui nome, personagem, espaço, mais. E vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vamos tirar o João daqui, vamos dar um mais nome personagem. E aqui vamos fazer a mesma coisa para a idade. Então aqui eu fecho aspas. Então eu vou criar dois intervalos de aspas e no meio aqui eu vou botar a idade do personagem. Sinalzinho de mais, idade do personagem, sinalzinho de mais. Então o que ele faz? Ele concatena essas informações, ele vai juntando as variáveis e o texto que a gente tem. Então o que a gente tem que cuidar aqui, ó, não botei espaço, senão ele vai fazer tudo junto. Então a gente dá os espacinhos aqui. Vamos testar. Então aqui, ó, ele pegou lá nossas variáveis e jogou aqui dentro. Se eu mudar os nomes aqui, ele já vai mudar automaticamente
a nossa referência. Então essa é uma das principais utilidades da variável, né? É a gente poder facilitar a nossa forma de integrar certas informações. Outra coisa que a gente pode fazer é, ao longo do processo do nosso código, a gente mudar o conteúdo de uma variável. Então, por exemplo, eu comecei ali nome personagem igual a Rafael, mas se vocês, como eu falei para vocês na aula anterior, a sequência, né, das linhas é muito importante no Python. Então, ele só está pegando essa variável, essas duas variáveis aqui, porque elas estão antes da gente utilizar elas. Se a gente nomeasse elas depois dos prints, ia dar um erro no nosso programa que ele não ia encontrar essa informação. Então aqui, por exemplo, se eu quero mudar o nome do meu segundo print aqui, eu posso atribuir uma nova informação ao nome do meu personagem. Então eu posso dar um novo nome para o meu personagem. Então, nas primeiras linhas ele vai se chamar de um nome e depois ele vai chamar de outro. Ó. Então a gente, ao longo do caminho do nosso código, a gente pode sempre mudando o conteúdo dessa variável conforme possível, né? E mostrei para vocês agora, vou falar um pouco sobre tipos de variáveis. Existem mais do que um tipo de variáveis. Esse tipo de variável aqui que eu mostrei para vocês, ela se chama string. O que é uma string? Uma string nada mais é do que texto, um texto simples. Sempre que eu preciso fazer um texto no meu programa e esse texto não tem relação nenhuma com o meu código, ele simplesmente é algo que eu tenho que é uma informação que eu quero jogar na tela, eu faço isso em forma de string. E a string no Python, ela sempre é entre aspas, aspas simples ou duplas. Então o que acontece? A string aqui, vocês podem ver que no print a gente tem uma string e dentro da nossa variável a gente tem uma string. A gente poderia pegar essa string do print e criar uma variável para ela também. Posso fazer, não tem problema. Posso criar várias variáveis para cada string, ou posso simplesmente jogar a string aqui no print e usar a variável para as informações que eu sei que vão mudar. Como isso aqui é uma informação que eu sei que eu não vou precisar modificar ela, eu não preciso criar uma variável para ela. Mas como tem ali o nome do personagem, a idade do personagem, são coisas que mudam com o tempo, daí eu crio uma variável para eu não ter aquele trabalho de estar editando várias informações ao mesmo tempo. Eu simplesmente mudo o nome da variável, ele vai mudar em todos os locais que ela é referenciada. Então esse é um tipo de variável, é string. O outro tipo de variável pode ser número. Ah, mas vocês vão mostrar aqui, mas a idade do personagem está 70. Mas pelo fato dela estar entre aspas, o Python ele não enxerga esse 70 como um número, ele enxerga esse 70 como um texto, como um string. E ele não vai somar. Então, por exemplo, se eu pegar aqui dois dados, aqui, ó, vou dar um exemplo a vocês. Número 1 e número 2. Número 1 igual a 10, número 2 igual a 15. E se eu der aqui um print, número 1 mais número 2, ele vai me dar aqui 1015. Por quê? Porque ele somou os caracteres do texto, ele simplesmente concatenou. Agora, se eu tirar aqui as aspas dos meus números e mandar ele aqui, ó, agora ele vai somar. Por quê? Porque sem as aspas, a variável vira um número. Quando eu coloco o número ali, né? Se eu colocar entre aspas o número, vai virar uma string. Eu posso colocar números inteiros também, posso que o Python vai aceitar também essas variações.
E outro tipo de variável que eu posso ter são as variáveis booleanas. O que seriam as variáveis booleanas? As variáveis booleanas, elas têm duas condições, verdadeiro e falso. Então, elas servem para... na vida real a gente não vê isso, mas na programação o verdadeiro e falso é para eu... é como se eu fosse virar uma chave de um botão ali. Eu tenho meu interruptor da lâmpada. Se a lâmpada tá... se o botão está no desligado, seria como falso, a lâmpada acesa. E se o botão está no ligado, seria verdadeiro. Então seria para utilizar certas classificações dentro da linguagem. Então, booleano eu classifico como true e false. Então eu posso botar aqui batata igual a false, ou batata igual a true, dependendo do que eu for fazendo no meu código. Então é o verdadeiro e o falso, que seria as variáveis booleanas. Então existem outros tipos de dados, mas no geral esses três que a gente vai utilizar na maioria dos casos, e são esses três tipos de variáveis que vocês precisam saber por enquanto para a gente seguir o andamento do curso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e qualquer coisa vocês comentem ali no YouTube, ali nos vídeos, e a gente vai seguindo. Até a próxima aula aí, pessoal.